Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a saga do Superman, a edição 13 da coleção, com essa capa aqui muito bonita, desenhada pelo Mike Mignola, com arte, né, do Mike Mignola. Uma capa realmente muito bonita, com cores vibrantes, né? 13º volume da saga do Superman. Tá aqui a lombada, a saga do Superman, número 13, né, DC Comics, azulzinho aí, seguindo o padrão. Tá aqui mais uma arte na contracapa, aproximando, caso vocês queiram pausar e ler, ok? 176 páginas nesse encadernado aqui, nesse volume 13 da coleção. Vamos dar uma olhada no quadrinho por dentro, vamos ver como é que está essa edição aqui, que vai ter aqui a continuação direta, né, da história do volume 12. Nós temos aqui roteiros de todas as histórias aqui do John Barney. Os desenhos são do Mike Mignola e do Kurt Scheffesberg. Nossa, que nome difícil. E a arte final do Carlos Garzon, Rick Bryant e do Alfredo Alcala, ok? Cores do Petra Scotese. E é isso aí, vamos dar uma olhadinha nas histórias, está aqui. Aqui nós vamos ter, né, o Mundo de Smallville, é uma continuação, né, porque lá na edição 12 nós tivemos a primeira história do Mundo de Smallville, onde nós vamos ver ali como foi desenrolar do romance entre o Jonathan Kent e a Martha Kent, né? Eles que se conheceram desde novos ali, né? Eles tinham se conhecido desde novos, todos achavam que eles iriam se casar, só que o Jonathan ele foi para a guerra, né? E aí, desaparecido lá, todos acharam que ele estava morto, né? E aí a Martha acabou se casando com o Ferdman, né? Que era um cara rico lá da cidade, de lá de Smallville, só que o Jonathan volta, né? Ele volta ali, todos ficam muito surpresos com a volta dele, né? As paixões antigas são despertadas tanto nele quanto em Martha, e o Ferdman, como estava doente, já em uma doença muito terminal, né? Muito agressiva ali, ele então resolve contratar o Jonathan e propor a ele que reconquiste, não, no caso ali, reconquiste a Martha, né? É, para que ela seja feliz. E a gente vai ter aqui também uma situação, né, que vai explicar tudo isso, como eles ficaram juntos, né, como eles voltaram a se encontrar. Nós vamos ver que o Ferdman teve problemas com a irmã dele, né, essa irmã dele que era ambiciosa, queria ficar com tudo e não queria que Marta ficasse com nada. Só que Marta já teria pedido ao marido que não deixasse nenhuma herança para ela, mas mesmo assim ele deixa terras, né? Deixa alguns hectares de terra, que vão ser esses hectares de terra que ela e o Jonathan, né, depois de se casarem, depois de se unirem, vão ali fazer, né, construir a sua fazenda e vão ter ali as suas terras, né? E aí vai ser recontado para a gente aí, após essa união deles, né, que eles voltam a se unir aqui, ó, como vocês estão vendo, né? Após a morte do Ferdman, que ele acaba morrendo, ele já estava em uma situação terminal, ruim, e acabou se aborrecendo muito por conta da irmã, e aí eles acabam ficando juntos ali, a Marta herdando as terras, como eu falei, e aí anos mais tarde, né, acontece a chegada do Superman à Terra, do bebê Superman, né, aqui é a Terra, eles encontrando o bebê, né, e aí toda a história vai ser recontada aqui, nós vamos, né, reassistir e reler tudo isso aqui, né, de como eles encontraram o bebê, de como o Clark cresceu, e vamos ter também a chegada da, da Lana aqui também, que vai estar muito assim abalada ainda por conta, né, de tudo que teria acontecido com ela, né, com relação à mente dela ter sido dominada, ter sido controlada ali pelos caçadores, né, caçadores do espaço ali que acabaram dominando a mente dela, e vai ser tudo recontado pra gente, né, com esses na verdade são caçadores cósmicos, né, os caçadores cósmicos que dominaram a mente dela, e vai ser tudo recontado pra gente aqui, né, nessas próximas edições aqui do Mundo de Smallville, contado pra gente com mais detalhes, né, de como tudo isso teria acontecido, de como os pais dela teriam sido escolhidos para ser os espiões, mas não resistiram às técnicas dos caçadores cósmicos, e eles decidiram então usar as crianças, os bebês, né, de como eles implantaram também ali um agente deles se passando
pelo médico pediatra da cidade, né? Na verdade, substituindo esse médico. Eles mataram esse médico, a esposa dele substituíram, e aí todas as crianças que estavam recém-nascidas, nascidas em Smallville, acabaram passando pelo mesmo procedimento e viraram ali uma espécie de espiões, de servos desses caçadores cósmicos que tinham o objetivo ali, né, de caçar o Superman, né, de vigiar e caçar o Superman ali, né, esse habitante de Krypton, né, que veio de Krypton ali. Eles tinham essa intenção. E Lana, né, começa a surgir na mente dela a dúvida se realmente o amor que ela sentia por ele, né, essa proximidade com a família dos Kent não teria sido uma programação, né, que ela teria recebido ali para se aproximar do Clark, né? E aí ela começa a ter dúvida, inclusive, do amor que ela sentia por ele, de toda a amizade que foi desenvolvida, do romance que eles tiveram, enfim. E aí começa a recontar tudo isso. A gente vê que os momentos em que ela, pela visão dela, tudo pela visão dela, o momento em que ela desperta, o momento que ela era interrogada por esses caçadores cósmicos, o momento que ela foi lá para, para Metrópolis, para poder encontrar o Superman, o Clark, né? Então a gente vai ver tudo por essa perspectiva da Lana, né? E o que é muito interessante, porque a gente vê essa história aqui num todo, né? Olhando ali os caçadores cósmicos, Superman, tudo que estava acontecendo ali, os combates, as batalhas, né? E agora a gente está vendo aqui pela perspectiva dela, os dramas dela, né? As dúvidas que ela tem, as dificuldades que ela passou, a quase morte que ela passou, porque os caçadores cósmicos colocaram ela em situação muito difícil, inclusive até tendo que catar lixo na rua, porque eles queriam não o bem-estar dela, mas apenas o serviço dela de vigiar o Clark, né? E no final aqui, né, ela consegue então ter o apoio, o carinho dos Kent e principalmente do Clark ali, que mostra para ela que não, que essa amizade, que esse amor que eles sentiram e que eles sentem até hoje um pelo outro, né, mesmo que hoje um amor, né, diferente do que ela esperava, era algo verdadeiro e que eles não poderiam ter programado isso na mente dela, porque isso só poderia ser um sentimento de um ser humano. E aí sim terminamos o mundo de Smallville e entramos aqui no mundo de Krypton. História muito, muito bacana também. Você pode ter percebido assim, mas não há nenhum combate, não há nenhuma ação aqui. Não, não há, pelo menos nessa primeira parte aqui de Smallville. Né? Nessa segunda parte aqui de Krypton, a gente vai ter alguma ação, né? Mas nada relacionado ao Superman, né? Mas, cara, não se engane, a história é excelente, todas as duas histórias são muito boas. Essa do mundo de Krypton também aqui é excelente também. A gente vai ver um mundo aqui onde nós vamos ver a história do avô do Superman, né? Do Kal-El, onde nós vamos ver que ele aqui em sua juventude, prestes a atingir a sua maioridade, né? Ele ficou sabendo de uma guerra que estava acontecendo, uma perturbação em Krypton ali, né? Ele tinha uma paixão, né? Ali, essa moça, ele salva a vida dela ali, que ela acaba só sofrendo um acidente, mas nesse momento aqui está acontecendo uma perturbação em Krypton, uma revolta, né? Onde Crones, é isso mesmo, Crones, né? Onde Krypton, na verdade, ele cultivava, retirava células de cada habitante deles e cultivava 3 tipos de clone. Um mais novo, um de meia idade e um mais velho, né? Caso esses habitantes de Krypton precisassem de reposição de órgãos, ou seja, esses clones serviam apenas para reposição de órgãos, para dar vida prolongada aos kryptonianos, né? E isso causa uma revolta entre os clones. Os clones, não só os clones, não, entre aqueles que não concordavam que os clones deveriam servir só para isso, mas achavam que eles deveriam ter alma, deveriam pensar por si próprios, ter vida, porque era uma crueldade isso que faziam com esses clones. E aí surgiu um fato aqui que fez com que tudo piorasse. Por quê? Nós vemos esse cidadão aqui, né? Ele tá ali, ele tá muito perturbado, enfim, ele tá muito nervoso. Ele se chama Kans, ele estava noivo, né? Kanze, o nome dele, Kanze. Ele estava noivo ali e ele acaba então assassinando a própria mãe, né? E aí acaba se descobrindo, né, que
esse assassinato foi é o primeiro em muitos anos, né? Em muitos e muitos séculos até, porque não acontecia nenhum crime desse, né? Há muito e muito tempo ali. E não só aconteceu isso, mas também outro, ou seja, o Kanzé, ele não só mata a mãe dele, como antes já teria matado a própria noiva, né? E o que se descobre quando eles vão até o banco de clones? Que um dos clones da mãe dele desapareceu, um clone mais jovem. Desapareceu. E aí se descobre que esse clone da mãe dele que foi a outra vítima de Kanzé. Ou seja, na verdade, a noiva dele era o clone da mãe dele. Ou seja, ele iria se casar com o clone da própria mãe que adquiriu consciência, ou seja, isso revolucionou tudo, isso deu um problema danado e fez com que a guerra aumentasse, que a guerra se espalhasse por todo o planeta. Isso foi chamada a Guerra dos Clones ali, né? E aí nós vamos ver ali, né, o avô de Kal-El, do Super-Homem, como um, né, dos grandes heróis, de um dos grandes nomes dessa guerra dos clones, né? Ele estava ali vagando, né, pelo planeta Krypton, na verdade, com um objetivo ali de que era chegar, né, ao banco de clones. E ao chegar lá, né, ele acaba encontrando uma moça lá que ele não reconhece logo de cara. A gente vê aqui que a guerra foi muito acirrada, né? Muitos combates aconteceram ali. Ele recordando ali também, ele lembra que a moça que ele amava acabou se voltando ali contra ele e apoiando aqueles que apoiavam os clones, né? E ele era a favor de que os clones fossem usados, até porque ela própria teria se beneficiado desses órgãos, desses tecidos do clone dela para sobreviver, né? Mas mesmo assim ela julgava que aquilo era errado, né? E acabaram então ficando um contra o outro e ela acabou inclusive morrendo, né? Ali. Então ele então já no futuro, já muito na frente, atuando em prol da resistência contra aqueles que apoiavam os clones ali, né? E a gente fica sabendo também que essa história dos clones, ela veio, esse embate veio desde o momento em que os clones começaram a ser criados ali, né? E aí esse embate veio de muitos e muitos séculos até que estoura essa guerra aí, né? Essa guerra violentíssima que estoura. E aí o avô, né, do Superman, que se chama Van El, né? Ele acaba chegando a essa cidade, a esse complexo que guarda os clones ali, e acaba encontrando, tendo o apoio lá de uma mulher misteriosa que o conhece, né? E a gente chega aqui também como se fosse ao presente de Krypton. Tudo isso aqui está sendo contado pelo Superman a Lois Lane, né? Ele fica contando, na verdade ainda não. Isso aqui são acontecimentos que a gente está tendo e que depois tudo isso aqui vai ser contado pelo Superman a Lois Lane. A Lois Lane vai ficar sabendo de toda essa história aqui pela boca do Superman, que ficou sabendo através dos registros kryptonianos que ele, né, estudou, que ele ficou assistindo. E a gente vai ver também aqui a história do pai do Superman, jovem ainda, vendo toda essa história, conhecendo toda essa história dos clones, conhecendo a história do, do pai dele, do avô dele, né? E ali, e conhecendo tudo isso, sabendo de toda essa batalha que houve, de como ele foi um herói ali, né? De como ele conseguiu, né, dar fim a essa guerra desses clones. No final aqui nós vamos ver algumas revelações, onde na verdade a gente vai ver que essa mulher misteriosa era exatamente a mulher, a moça que o Van Ellie ele era apaixonado, mas que ele julgava ter morrido. Nós vamos ver que quem está comandando ainda a guerra em prol desses clones é o Kanzé, né? Aquele que matou a mãe e a própria noiva, clone
da mãe dele, né? E que ele agora teria o objetivo de explodir e destruir todo o planeta Krypton para punir todo esse planeta Krypton, a fim de que eles pagassem por todos os crimes que eles cometeram contra os clones. O Van Ellie explica para ele que agora não se faz mais assim, que eles não usam mais clones, que a tecnologia evoluiu, né? Ficou muito evoluída, de que eles não precisariam mais utilizar de clones. Mas mesmo assim, o Kanze, ele não aceita isso e acaba disparando o dispositivo ali, né? Esse dispositivo que fica ativo ali, e o Van Ellie, ele acaba sendo salvo, ele acaba controlando essa explosão que acabaria destruindo Krypton, né? E ali é resgatado pelo filho dele, né, e outros kryptonianos ali, e ele acaba então conseguindo dar fim a essa guerra e sendo considerado ali um herói. A gente vê que aqueles trajes de combate, que essas roupas kryptonianas aqui, a gente fica conhecendo e sabendo aqui que são trajes, que são evoluções dos antigos trajes de combate dessa guerra dos clones. Esses trajes aqui, eles mantêm os kryptonianos em uma saúde, né, em um estado onde eles praticamente ficam quase que vivendo eternamente. Eles são praticamente sustentados ali por esses trajes especiais, né? E aí, chegando à nossa última parte aqui, onde nós vamos ver aqui o momento em que o Superman, né, que o Clark aqui, que o Superman, ele vai contar a Lois Lane toda essa história aí que aconteceu lá em Krypton, desde essa guerra desses clones ali, né? Toda essa sequência que aconteceu lá, vai contar sobre o avô dele, que o avô dele foi esse herói ali, né? Toda a forma como o pai dele ficou inquieto com tudo isso, que o pai dele não concordava e queria agir de forma mais natural, ou seja, porque os kryptonianos eles não precisavam se relacionar fisicamente para ter filhos, eles tinham, né, as câmaras de gestação, onde o próprio Clark foi gerado ali, né, através do sêmen e do óvulo dos pais, né? E esses kryptonianos eles quase não se encontravam pessoalmente ali, e que os bebês recebiam esse traje, né? Esse traje que os sustentava, que os mantinha ali, desde bebezinhos ali. E que o pai dele teria descoberto, né, que o planeta estava ali prestes a ser destruído, e a causa dessa destruição seria exatamente o dispositivo que há muitos anos atrás, né, teria sido contido ali, mas que não teria sido desativado lá na guerra, no último dia da Guerra dos Clones, que o Kanze havia acionado, né? E esse dispositivo, ó, que está aqui, seria a causa do fim e da destruição de Krypton, ou seja, o Kanze ele conseguiu de certa forma ali, conseguiu, né, destruir todo o planeta Krypton e matar toda a população de Krypton ali, né? Pelo menos foi isso que se pensou, já que o Superman ele sobrevive, tem a Supergirl, tem a General Zod e seus dois asseclas ali, ou seja, alguns sobreviventes, né, ficaram ali, mas enfim, no fim ele consegue destruir o planeta, punir o planeta pelos anos em que eles utilizaram os clones, né? E a gente vai ver então toda essa história contada aqui, uma história muito bem contada, muito bem elaborada aqui pelo John Byrne, né? Se baseando ali, né, nos autores e nos criadores, né, nos conceitos originais dos criadores do Superman, né? E aí nós vamos ver recontada aqui um pouco essa história, né, de Krypton sendo destruída, do Superman sendo lançado para fora de Krypton, e vamos recordar esse momento aqui, né? E vamos ver o Superman aqui se reconhecendo, né, mesmo alienígena, se reconhecendo humano, né? E termina com ele aqui chorando, se emocionando ali, né? E dizendo que ele é realmente, que ele reconhece que existe a humanidade dentro dele, né? Que ele seria mais ser humano do que alienígena. Uma história muito boa, muito bacana. E aqui nós temos alguns resumos de alguns personagens, como Bizarro, o Senhor do Tempo, né? A Fúria, o Titano, né?
São alguns resumos aqui dos personagens bem interessantes aqui, caso vocês queiram conhecer, ler e conhecer, eu acho bem legal. E assim foi a nossa 13ª edição da saga do Superman, que está uma saga muito boa, uma das melhores coleções aí do momento, certamente, que eu espero que dure, né? Vai diminuir, parece aí a, a, a periodicidade, né, das publicações, né, vão ser agora mais espaçadas, mas espero que isso não represente o fim da coleção, mas que ela continue aí, né, pelo menos até a morte, ou pelo menos até o arco lá da morte do Superman. Então é isso, pessoal, 13ª edição da saga do Superman, espero que tenham gostado, um grande abraço e fiquem com Deus.